Oi, gente! Hoje eu resolvi passar aqui para poder fazer um vídeo rapidinho sobre como fazer um molde para a gente poder fazer xícaras iguais, porque depois que eu fiz aquele vídeo, algumas pessoas ainda ficaram com dúvida de como fazer esse molde, esse gabarito para a gente poder conseguir fazer as peças iguais. Então aqui eu separei mais ou menos o que a gente utiliza para poder fazer um molde, né? O que pode utilizar, porque na verdade tudo que você tem em casa às vezes pode se tornar uma matéria-prima para você fazer alguma ferramenta para cerâmica, né? Então, aqui eu tenho o cartão de crédito para a gente poder fazer um gabarito com cartão de crédito. E eu separei também um MDF, que é como eu faço esses moldes daqui. É um MDF fininho que eu consigo cortar com a tesoura, mas não é um MDF muito molinho. Eu consigo, então, fazer um bom gabarito com esse MDF, e aí eu vou mostrar para vocês. E a gente precisa de alguma coisa para lixar esse MDF, porque como ele é mais durinho, a tesoura não consegue fazer um acabamento muito fino. Então, a gente usa lixa, pode usar uma lima. Eu uso muito essa retífica aqui, que ela ajuda bastante na hora de lixar. E a gente vai precisar, então, da tesoura, uma caneta para poder fazer o nosso desenho, e, claro, na hora de lixar, a gente usa a máscara para não ficar respirando nenhum pó. E aqui vocês podem ver que esses meus dois gabaritos aqui, eles estão pretinhos, porque ao fazer o gabarito em MDF, ele não suporta muita água, porque é madeira. E é uma madeira muito fina, então ele, em contato constante com a argila úmida, ele acaba se desfazendo um pouco. Então a gente usa alguma coisa para invernizar esse molde. E aqui, nesse caso, ele ficou pretinho porque eu usei betume, que ele ele tinge de preto e, ao mesmo tempo, ele inverniza e sela um pouco essa madeira. Agora, o fato é que esse tipo de gabarito, ele tem uma vida útil menor do que alguma coisa de plástico ou de silicone, porque o plástico e o silicone aguentam água e por isso ele fica mais resistente por mais tempo. Então vamos lá. Eu vou então fazer o meu desenho de uma silhueta que eu vou querer, por exemplo, para uma xícara. Então eu venho aqui no meu cartão de crédito e vou com uma caneta. Normalmente eu uso uma caneta permanente e vou então fazer o desenho de uma xícara. Aqui, como o cartão de crédito não é muito grande, são peças menores, né? Então, aqui eu vou deixar para poder fazer o pezinho da peça. E eu vou querer, então, que a peça tenha essa silhueta. Então, simplesmente, eu desenho no meu cartão de crédito e agora eu venho com a tesoura e vou simplesmente cortar esse cartão de crédito na silhueta que eu escolhi. E aí é a gosto de cada um de vocês. Pronto, eu já tenho então um gabarito que eu posso utilizar para fazer xícaras iguais. Aí, para poder utilizar esse gabarito, vocês podem ir lá naquele vídeo de xícaras iguais, que vocês vão lembrar que aí a gente encosta o gabarito e na argila e por dentro eu venho com o dedo fazendo o movimento do gabarito para que todas as xícaras fiquem com a mesma curvatura. Bom, agora aqui, nesse aqui de MDF, eu já fiz o meu desenho. Então, ele é bem mais duro, eu vou tentar cortar aqui o mais rente ao meu desenho que eu conseguir. Aqui vocês podem ver que eu tenho um pouco de dificuldade, porque esse MDF, ele é grossinho. Então, eu venho cortando. Pode ser com um estilete também, às vezes fica mais fácil, mas como tem muita curva, acaba que eu acho que a tesoura é mais fácil. Então, aqui vocês viram que eu fiz o corte, porém, fica muita rebarba aqui, não fica muito bem acabadinho. Então, agora
eu venho com a lixa, no caso eu vou usar a retífica, porque eu acho mais rápido, e depois eu venho com essa lixinha aqui para dar um acabamento mais fino. Então eu vou colocar a máscara, então agora minha voz vai ficar um pouquinho prejudicada e vocês vão escutar o barulhinho da retífica aí. E agora eu venho com uma lixinha comum de madeira para poder melhorar esse acabamento aqui e conseguir suavizar mais a curva. Vou pegar uma outra lixinha ali. Pronto, gente. Então, agora que eu fiz já a curvatura que eu queria no meu gabarito, eu vou então despejar um pouquinho do betume num potinho para poder fazer essa impermeabilização dessa peça, para que ela, em contato com a água, não se desfaça muito rápido. Eu vou despejar um pouquinho aqui. E com um pincelzinho ou uma escova de dente velha, a gente vai passando o betume em toda a peça. Aqui esse meu pincel já tá duro. Deixa eu ver se a escova tá melhorzinha. Tá dura também, porque o betume ele endurece. Mas aqui é só mesmo para vocês terem uma ideia de como impermeabilizar a peça. A parte que vai estar em contato com a argila é a mais importante para a gente impermeabilizar, né?
porque é a parte que vai estar em maior contato com a água. Bom, então aqui eu não vou nem terminar, porque é uma coisa que vai demandar um tempinho maior, porque eu vou esperar secar, vou passar uma segunda demão para ela ficar bem permeabilizada. Então, aqui é mais para vocês terem uma ideia que então a gente tem um outro gabarito, esse de MDF, que fica depois de passado betume, ele vai ficar todo pretinho, e eu costumo então colocar o nome ou um número no molde, porque assim, quando eu anotar lá na minha fichinha como fazer a peça, eu vou saber qual molde que foi utilizado para eu poder fazer aquela peça e conseguir repeti-la então igual. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que possa ter ajudado. É claro que a gente não precisa ter uma retífica, vocês vão utilizando os materiais que vocês têm em casa, e como vocês puderam ver, o de cartão de crédito é bem mais simples de fazer do que o com o MDF, que o MDF a gente tem que dar um acabamento mais fino. Mas todos os dois funcionam, e aí vocês vão escolher aquele que vocês acham melhor. Um beijo e até a próxima. Tchau!